Popcorn Gospel. Um filme, uma lição, uma transformação. Olá, amigos! Quando foi a última vez que você sentou, relaxou e mergulhou em uma história que realmente tocou sua alma? Por isso, aqui na Yehoshua TV foi criado um programa especial para esse tempinho. Sim, o programa Popcorn Gospel, onde cada filme é mais do que entretenimento. É uma experiência de fé, um convite à reflexão e uma oportunidade de enxergar a ação de Cristo nos detalhes da vida. A sétima arte sempre teve o poder de emocionar, ensinar e transformar. Mas o que acontece quando as telas brilham não apenas com boas histórias, mas com a verdade que liberta? Esse é o propósito do programa Popcorn Gospel, um programa criado para levar até você filmes edificantes, inspirados nas Escrituras, com mensagens de esperança, redenção e o poder do Evangelho. O que diz a Bíblia? Muitas pessoas acham que assistir a filmes é apenas lazer. Mas em Mateus, capítulo 13, versículo 34, está escrito: "E sem parábolas não lhes falava, mas tudo dizia por parábolas." Cristo utilizava histórias para ensinar verdades profundas. E hoje os filmes são uma das maiores ferramentas para transmitir mensagens que tocam corações. No programa Popcorn Gospel, cada filme carrega valores que o mundo tenta apagar. São histórias de superação, fé e transformação que falam diretamente ao seu espírito. No hebraico, a palavra mashal, meshel, significa tanto parábola quanto ilustração com propósito. E é exatamente isso que fazemos aqui. Usar as histórias para abrir os olhos, edificar vidas e mostrar o agir de Deus. Você entendeu? Incrível! O próprio Cristo fazia as pessoas entenderem através de uma maneira que a pessoa poderia imaginar a situação. Não tinha televisão, nada disso. Mas então, a pessoa ao ouvir tinha que visualizar na mente aquilo. Hoje temos a tecnologia a nosso favor, o inimigo a usa e muito. Então vamos utilizar nós. Aliás, a sabedoria vem de Deus. Quem deu o fôlego para a pessoa viver e inventar isso não foi o diabo. Não vamos dar o mérito a quem não merece, o inimigo tem usado os filmes, mas isso não vem dele. É nosso, do nosso Deus. Um tempo para reunir a família. Já reparou como as telas afastam as pessoas? Cada um no seu celular, cada um na sua distração. Mas aqui a tela une. Este programa é um convite para reunir quem você ama, para criar um momento especial, um tempo de qualidade em família. Poxa, tem sido cada vez mais difícil isso acontecer. Os adolescentes às vezes trocam a família pelos amigos e os jovens ou até adultos se reúnem para um papo no bar, mas não em amigos para curtir algo em Cristo. Será que no céu vai ter um break para quem quiser sair, tomar uma e bater um papo com a rapaziada? Ou então falar para Deus: "Dá um tempinho aí, chefe. Abre a porta, vou curtir um filminho ali no inferninho e daqui 2 horinhas eu volto?" Será? Bem, você já viu que a gente não perde a oportunidade de dar uma alerta, né? Seja um filme de animação para as crianças, um drama impactante sobre redenção ou um testemunho poderoso de transformação, você encontrará aqui no programa Popcorn Gospel mensagens que edificam e fortalecem a fé. A Bíblia nos ensina em Salmos 133, versículo 1. "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." E o programa Popcorn Gospel é mais uma forma de fazer isso acontecer. Você faz parte dessa missão. E agora, preste atenção, você pode ajudar a levar essa mensagem para ainda mais pessoas. E o melhor, sem gastar nada. O que você está vendo na tela são imagens de alguns de nossos projetos sociais na África, no Quênia e na Índia, que precisam de suporte financeiro. Mas calma, não desliga, não vamos pedir o seu dinheiro, espera. Cada vez que você dá um like e se inscreve, você sabe muito bem que a internet nos paga por isso. Pronto, não precisa do teu dinheiro, e sim de você nos divulgar e dar like e se inscrever. Então você já estará ajudando sem precisar tirar dinheiro do seu bolso. Seu like, seu comentário são fundamentais para que essa mensagem chegue mais longe. Compartilhe com 5 ou mais amigos, incentive outros a se engajarem e faça parte dessa missão. Se quiser contribuir diretamente, as formas de doação estão no site www.iypsilong.world. Popcorn Gospel. Um filme pode mudar sua vida. Então prepare a pipoca, aquele suquinho natural, ajuste o sofá e se entregue a histórias que vão marcar seu coração. E seja abençoado você e sua casa, sua família. Nos vemos logo logo no programa Popcorn Gospel. Yehoshua TV, o seu canal é aqui.
Olá, telespectador, você aqui ligado no canal da Yehoshua TV. Antes de iniciar a nossa premiere, digamos assim, o que vem antes da estreia do filme, eu vou explicar um pouco do projeto rapidinho, e isso é muito importante. O objetivo, é claro, divulgar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Como apóstolo e líder do ministério Yehoshua, essa é a função. Nós temos o nosso outro objetivo, que é levar a verdade o máximo possível para que, sem partidarismos, mistificação, você possa ter conhecimento do máximo de como tudo aconteceu. E o outro objetivo é salvar vidas, seja a pessoa que está deprimida ou buscando uma mudança na vida, ou como nos projetos sociais que temos. E se você me ouviu até agora, aí sim, eu preciso de você. Mas o legal dessa geração e da mídia de hoje é justamente que a própria mídia, o YouTube, Instagram, TikTok, o X, o Facebook e outros meios têm um jeito de render fundos. Ou seja, quanto mais visualizações, horas assistidas, likes, comentários, inscritos e coisas assim, mais a mídia paga para o dono do vídeo e do canal. Pronto! Não precisamos pedir o seu dinheiro, que você rala, que você batalha e que tem contas para pagar e a vida que, claro, não é fácil. Não vou ficar discutindo dízimos, ofertas alçadas, mantenedores e muito mais. Se o sistema paga, está ótimo. Deixa o like, divulgue a gente, pede para amigos, divulgue nos seus grupos, assiste, comenta, escreve um legal, um obrigado, compartilhe. Pronto, isso já vai ajudar muito. E aí o canal rende fundos sem sair do seu bolso. Temos projetos na Índia com orfanatos, são crianças sem pais e outras que seriam até negociadas para abusos e que a gente cuida. No Quênia, uma escola e mais uma igreja que a gente tem que sustentar. Não tem como nem eles dependerem do povo de lá para sustentar. Então é isso, você é o obreiro. Não somos uma igreja, não queremos tirar você ou o seu dízimo da sua igreja ou paróquia. E se alguém vai falar com você, seja você católico, evangélico, protestante, umbandista, espírita, ateu, o que seja, eu sou o jornaleiro, entrego a mensagem. E o dono do jornal, o dono da obra, ele te conhece, te ama e ele fala ou vai falar com você. Ele sabe, te conhece muito mais do que eu. Então, eu agradeço o teu tempo. O canal tem muita coisa legal para crianças. Vem uma programação em breve de 24 horas. Já tem músicas para namoro, salmos cantados, Bíblia cantada para crianças, músicas para malhar o corpo e tudo ensinando e falando do Evangelho. Então, muito obrigado pelo teu carinho, paciência, ajuda e que, independente de religião, eu fui espírita, católico, pai de santo durante 33 anos da minha vida e eu vim para o reino do Filho do seu amor, como diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Por isso, eu não sou o juiz. Há 24 anos em Londres e 26 de evangelho, a minha função não é julgar, é espalhar o amor que um dia foi lá e me buscou. Com certeza, esse amor também existe para você, o amor de Deus. Obrigado. Nos ajude, precisamos de você e eu te agradeço. Deus abençoe a sua vida, seus planos e sua família. Paz. Onde foi parar? Onde está? O que aconteceu? Eu não consigo achar? Onde esconderam? Ei! Ninguém encontrou ainda? A Bíblia diz que Deus escondeu. Onde está o corpo? Olha lá. É sobre o corpo. Sim. O corpo. É uma guerra. Um longa-metragem incrível. 3 horas de muita história, ação e emoção. Um corpo, uma missão, uma batalha. Sábado, dia 2 de maio, às 8 da noite em Londres, às 4 da tarde no Brasil. O Corpo de Moisés. No YouTube, na TV Yehoshua. O Corpo de Moisés. Miguel! Isto ainda não acabou! Uau, eu preciso avisar. Nossa, não posso perder. Vou compartilhar. Check the focus on camera 2. Clear on the left side, moving the boom up. All right, everyone, stand by, rolling in 10. Obrigado pela sua companhia. Está quase tudo pronto para iniciarmos nossa entrevista de hoje na Yehoshua TV.
Hoje o nosso entrevistado vai nos falar do papel dele no filme O Corpo de Moisés. Esse filme épico de 3 horas. José contou outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Seu pai Jacó o repreendeu na frente de todos. Acaso eu, tua mãe e teus irmãos viremos a nos prostrar diante de ti? José, por um acaso eu e tua mãe e teus irmãos vamos nos dobrar perante ti? Esse sonhador vai ver quem vai se dobrar. Vamos dar um jeito nesse sonhador. Hoje estamos recebendo o Clark, que fez o papel do jovem José. Seja muito bem-vindo, Clark, e obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e acho que estou pronto para as perguntas. Clark, interpretar o jovem José, o sonhador, raspar a cabeça, a cena com Zuleika e seus irmãos, como foi isso? Primeiro foi um desafio, eu chorei muito quando vi o roteiro e não tem jeito. Eu entrei no personagem, realmente eu senti a rejeição dos irmãos na cena que eu fui jogado no buraco. O filme cortou, mas eu desabei de chorar. O que o José deve ter passado foi terrível e sabemos que hoje em dia isso acontece entre pais e filhos. A inveja, a ingratidão é terrível e dali fui transportado até o abandono de Cristo na cruz e, eu chorei muito. Sim, José, entre, preciso da sua ajuda. Eu dispensei todos os criados, sente-se aqui. José, deite-se comigo, eu te quero agora. Minha senhora, não posso fazer isso com meu senhor Potifar e nem com o meu Deus. A cena com a Zuleika, eles só me falaram que eu teria que evitar o assédio, mas a fala veio na hora, eu fiquei nervoso de verdade. No final deu certo. E dali eu já passei a gravar cenas na prisão, onde rasparam minha cabeça. A cena de raspar minha cabeça, na verdade, foi a primeira lá, quando eu fui comprado. Depois mantive, mas como você viu, já cresceu rápido. Clark, o que o José, que sonhou, poderia falar como mensagem final para todos nós? Eu sinto que o filme, no geral, deixa sua mensagem. Mas o José nos dá uma lição. A fidelidade com Deus, independente da circunstância, o amor da família aos pais, o que hoje falta muito, esfriou. Ele foi fiel com Deus quando nada tinha, e não foi vingativo e soberbo quando tinha poder. O apóstolo Gustavo disse algo sobre José: o sonhador acorda. José era um visionário e o visionário realiza. Como Clark, eu quero realizar. Como José, eu preciso mais de Deus, e eu desejo mais de Deus em nós. Uau, forte isso. Mais de Deus em nós. Precisamos mesmo. O mundo precisa. Você que esteve conosco já sabe, no YouTube, na TV Yehoshua, O Corpo de Moisés. Um filme épico, fantástico, mais de 3 horas de duração. Há muito não se via isso. O lançamento em português será no sábado 2 de maio, às 8 da noite em Londres e às 4 da tarde no Brasil. Lembrando de se inscrever no canal e que assistindo e divulgando a outros, você ajuda obras sociais. Clark, sucesso. Eu sei que você está em outro filme e espero ver você em breve. Deus te abençoe. The boom clear of the lights. Yes, just finalizing the cable run now. 10 seconds on the countdown.
Estamos aqui na Ciabonga Studios, fazendo aquecimento para o filme O Corpo de Moisés. Hoje vamos entrevistar o líder de todo esse projeto e do Ministério Yehoshua de Londres, o apóstolo Gustavo Benedito. Apóstolo, obrigado pela atenção e esperamos poder explicar um pouco da visão de filmes no Ministério. E nos fale também das particularidades do filme que vai começar daqui a pouco, O Corpo de Moisés. Olá, Ace! Eu que agradeço e espero poder cooperar para que tudo seja mais explicado e tirar dúvidas se estiver ao meu alcance. Apóstolo, me diz, por que usar filmes nesse estilo, com tecnologia, efeitos e temas fortes? E esse desafio de usar a inteligência artificial, algo que normalmente é demorado para filmes, o senhor é especialista nisso? Ace, para falar a verdade, eu já fui produtor artístico, músico, compositor, cantor de banda, pagodeiro, sertanejo, dirigi videoclipes, mas isso adormeceu quando eu vim para Cristo. Quando eu me converti, no ano 2000, eu cortei tudo isso. Na época, eu era dono de um estúdio e de uma gravadora, então parei tudo e mergulhei na palavra. Depois veio o chamado para a Europa, a história é longa, e indo direto na tua pergunta, eu estou apanhando com esse negócio de inteligência artificial, de programas, aplicativos. Entrei nisso sem saber nada. O primeiro personagem que eu fiz, demorei quase um mês para fazer o Satã e o Miguel. Aí achei o máximo e fui mostrar para meus filhos e para minha esposa. Minha esposa falou um legal bem baixinho. O meu de 16 anos disse, o pai vai fazendo. Já o menor, de 11 anos, foi direto. Ficou legal, mas ele anda e a capa anda junto e passa pelo corpo dele. Meu irmão, um mês para fazer andar e eu joguei fora. 3 dias depois vieram sim os primeiros personagens em um programa. E depois fui trabalhando, mudando de programa e comecei a ficar contente. Já sobre a visão de usar filmes, poxa, o pessoal dança e tem milhares de visualizações. Cantam, brincam, jogam e eu vi que isso dominou. Então eu orei e veio a inspiração de realmente usar o cinema, a TV, a mídia, fazer em português, em inglês e outros idiomas. Aí eu me empolguei. Uau! Então não tem uma especialização, é inspiração e transpiração, não é? Cada cena precisa de um prompt. E cada cena eu sei que dura, às vezes, 1 segundo, 3 segundos, 8 segundos. É isso? Sim, tem sido isso. Noites e noites viradas, às vezes 2 a 3 dias sem dormir. Porque a ideia vem, a inspiração vem, e quando eu vejo, não dá para parar. Paro para orar nas madrugadas. Paro para chorar. Os temas falam muito comigo, me edificam, me corrigem, me exortam. O impacto é forte demais. A puxada de orelha do Espírito Santo é fantástica. E eu viajo nas nuvens, porque tudo que eu leio, tudo que eu escrevo, minha mente já faz um filme. Não sei como isso chama, mas tudo que falam ou que eu escrevo já vira um filme. Então o filme não vem depois da ideia. Comigo já vem o nome do filme, o que eu vou abranger, personagens, falas, cenários, músicas, tudo vem numa carga só, numa pancada só. E eu não consigo segurar, eu tenho que colocar para fora. E aí vem muito choro, porque eu queria ter mais conhecimento, mais ajuda para isso ir para o mundo inteiro. E aí vem aquela frase dos antigos, por que eu não estudei mais? Por que eu não escutei meus pais? Nossa, isso é forte. Madrugadas, choro, oração. O senhor acha que vai alcançar muitas pessoas? E é apenas um filme? Ou durante o processo foi vindo também inspiração para mensagens, músicas e evangelização? A gente entrega o jornal, somos ministros da reconciliação. Não adianta ir na força, não adianta discriminar, não adianta falar eu vou para o céu e você não. Isso eu já fiz, já me empolguei. E o que eu posso dizer é que quando eu era menino, fazia as coisas de menino e agia como menino. Aí a gente cresce. E para todos, Deus apresenta um espelhinho, aquele de maquiagem, e você se vê nele. E aí, se a pessoa deseja Cristo, ela começa a crescer, começa a ver que é escolhida, é ungida, mas não é a última bolacha do pacote. E a gente cresce. E a palavra nos diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o meu trabalho é fazer. Como Deus vai usar isso, eu realmente não sei.
Já perguntei, já clamei, já implorei pelo que eu desejaria e a resposta veio. Gustavo, a minha graça te basta. Então eu faço com carinho. É cansativo, às vezes uma cena de 8 segundos demora 3 dias para eu mesmo aprovar. Vamos matar esse sonhador! Não façam isso. Joguem ele no buraco e depois resolvemos. Mandaste me chamar, minha senhora? Sim, José, entre. Preciso da sua ajuda. Eu dispensei todos os criados. Sente-se aqui. José, deite-se comigo. Eu te quero agora. Eu vi, às margens do rio Nilo, 7 vacas gordas, saudáveis, pastando entre os juncos. Tudo estava muito lindo. E então apareceram 7 outras vacas magríssimas e muito feias. Com olhos tenebrosos, os ossos colavam na pele. E então elas começaram a comer as vacas gordas. E comiam e não engordavam. Foi muito terrível. Um escolhido nascia e uma ordem também foi dada. O poder sempre tenta matar o futuro quando tem medo do que Deus está prestes a fazer. Mas Deus já tinha planejado tudo. Realmente tudo. Apóstolo, agora sobre o filme, daqui a pouco vai começar. Foram 3 horas de filme, como foi isso? Eu digo, o roteiro, o senhor escreveu tudo, a mensagem, as músicas. Explica as partes mais tocantes. Também aproveitando, teve pesquisas auxiliares, e o filme tem uma pegada moderna. Como aconteceu isso? Ace, eu ministro muito na área de batalha espiritual. E nesse ponto, você tem que entender da palavra e não ficar querendo fazer show. Não tem jeito de simplificar. Eu ia somente fazer a luta. Mas na verdade, a Bíblia não relata se foi no par ou no ímpar. Se teve soco, pontapé, se foi com metralhadora, espada, raio laser. Então, nessa parte eu fiquei livre. E aí entra o que, no cinema, a gente chama de licença poética, uma dramatização. Então eu preferi dar um toque no estilo do que mais chama a atenção hoje, principalmente dos jovens e até do pessoal da minha geração que cresceu vendo heróis em quadrinhos. Hoje é Thor, Superman, Avengers, Liga da Justiça. Então, sem cometer heresia, eu poderia mostrar essa disputa, mas com um propósito: explicar a mensagem. A mensagem da obediência de Miguel, esse era o ponto. E aí eu fui inspirado a explicar desde o início. E como resumir isso? Eu tinha que sair do nada, passar pela criação espiritual, depois a criação natural, as mancadas do ser humano, a persistência de Deus, o amor de Deus, a justiça, os livramentos, as tribos, José. E aí vem uma lição atrás da outra, que se eu contar, estraga o filme. Tudo isso entra na promessa da libertação. Cada ponto ligando e anunciando Cristo. O cordeiro, o sangue nos umbrais, o mar, o cordão de Raabe, o prato de lentilhas, a desmistificação de que ficam dizendo que Jacó foi enganador. Eu mesmo, no início, escutava muito isso. E aí fui buscar no original. Fui buscar coisas que iam contra o que muitos pregam. E pior, contra o que já fizeram em filmes e falaram. Então realmente foi muita pesquisa, oração e muito aprendizado. Deus falando o tempo todo. Aí vieram as composições, foram mais de 70. Escolhi 60. Eu compondo, usando inteligência artificial para o instrumental, mas para compor as letras, graças a Deus tenho facilidade. Em minutos vinha, e era choro, parava, perguntava a Deus como aquilo vinha, então foi muito impacto. Zuleika, a esposa de Potifar, a Bíblia não diz o nome. Aí busquei na tradição judaica e presume-se que o nome era Zuleika. Então eu usei. Isso não é heresia, porque o nome é para dar forma à narrativa. Tem coisas que a Bíblia não diz. A única parte na Bíblia que diz que Miguel é arcanjo está em Judas, capítulo 1, versículo 9. E a Bíblia não fala de escala, quem é maior que quem. Não tem isso. É um filme de 3 horas tirado de um versículo bíblico apenas. A Bíblia é rica demais. Perde quem não estuda. Não tem livro de história, filme, contos que seja mais rico e poderoso do que a Bíblia. E para terminar, eu fazendo e minha esposa assistindo várias partes para ajudar a julgar, tinha cena que dava vontade de quebrar o computador na cabeça do povo. Misericórdia! Que povo ruim, murmurador, teimoso. E aí o Espírito Santo falava: vocês não são assim ainda hoje?
o meu povo não é assim, quem eu dei a vida não é assim, meus ungidos não são assim. E aí eu suspirava e vinha aquilo. Seja um bezerro, seja um cantor, seja um show, seja um rodeio, seja uma imagem, um penacho, uma guia, uma tabaca, uma estátua, um colar, um anel, um sacerdote, um pastor, um apóstolo, um bispo. Qual é o nosso bezerro de ouro particular? Qual é a nossa fome de codornizes, de água da rocha, de reclamar todo dia? Até quando? Até quando tudo que Deus faz nunca tem valor de verdade? Até quando o nosso chefe manda e a gente obedece? Mas com Deus a gente não se importa, porque Ele não está aqui visivelmente. Então, se o patrão pedir hora extra, eu fico. Mas se tiver que acordar de madrugada para orar ou ficar no culto 1 hora a mais, aí não dá e começa o tenho que ir no banheiro, tenho que atender uma ligação e assim vai. Ou não é assim que acontece? Nossa, apóstolo, realmente deve ter sido muito desafiador. O senhor foi confrontado pessoalmente? Pelo seu relato, não é só um filme, é um filme para a gente ver o que nós estamos fazendo no dia a dia. Porque muitos dizem que Moisés falhou e não entrou, e Josué entrou. O que o senhor diz sobre isso? Sim, e eu sei que a gente não pode falar muito, mas muita gente diz: eu quero ser a igreja de Josué que entrou na terra prometida e não a de Moisés que foi no monte, viu e morreu sem entrar. Meu irmão, que homem foi Moisés? Quem prega isso, e eu sei que pregam e muito, precisa voltar para a escola dominical, para a classinha dos novos. Eita, homem de garra, de dores, de lutas, que intercede pelo povo, que podia ter chutado o balde e se livrado daquele povo difícil. Rapaz, eu não tenho palavras. As que eu tinha, você assiste, eu coloquei nas últimas palavras de Moisés. Tem falas que ele disse e tem coisas que a Bíblia não mostra ele falando com Deus, mas com certeza teve conversa. E mais do que isso, eu deixei uma colocação, porque o foco é evangelizar. Desmistificar essa ideia de que Josué é a igreja que entrou. Não teria esse evangelho se não fosse Jacó, que nunca foi enganador. Josué não entraria se Moisés não tivesse cumprido exatamente a parte dele. Não haveria apóstolos se não fosse Cristo. Não haveria continuidade se não fossem os apóstolos. Não haveria continuidade da fé se as ruas não fossem iluminadas pelos corpos dos cristãos, nos jardins, nas arenas, chiclete de leão nos espetáculos. Sejam Titus, Macabeus, Zwinglio, Wycliffe, Lutero, John Wesley, Billy Graham, hoje chegou até nós. E com toda a tecnologia, estamos anunciando o quê? Julgando ou divulgando? Porque já fazem quase 2000 anos que se diz: Jesus está voltando. Mas e o Evangelho? Foi pregado a toda criatura para então vir o fim? Porque esses grandes vultos da história também acharam que estavam perto? Nunca uma geração teve tantos recursos para alcançar o mundo todo como essa que está ouvindo agora. O que estamos fazendo? Seremos mais uma geração a morrer falando da promessa? Andando em círculo no deserto por teimar com Deus? Por desobedecer? Porque eles morreram? Esses que eu falei morreram e foram grandes, encheram estádios e morreram. Hoje temos a internet, a inteligência artificial, a tecnologia e fazemos o quê? Vamos contar piada, dançar, fazer culto de faz de conta e morrer, sendo que temos o cajado na mão? Basta levantar e dizer ao povo que marche. Eu espero que o filme fale com as pessoas, com a minha família, com a sua família. Tem outros materiais e filmes lá no canal. Vão vir outros que já estão sendo feitos. Vem em inglês. Tem para as crianças o Ghostland City, que fala de Natal, Páscoa, Halloween. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se essa chance escapar de nós, será que nossos filhos ou netos, pelo que a gente está vendo, será que eles que vão se importar com garra e fazer esse avivamento? A gente vê isso nessa geração? Quer deixar para eles, quer arriscar para eles entrarem? Teremos que ser mais Moisés, cabra macho, o amigo de Deus. Acho que já falei bastante e o filme vem aí. Deus abençoe a todos nós e obrigado, amigo Ace. E ao pessoal que assistiu, se inscreve e divulgue o canal. Paz! Uau, nossa, glória a Deus. Muito forte, muito impactante. Eu vi algumas cenas, mas acho que vou ter surpresas. Mas Faraó e teus inimigos vão saber que o teu Deus
podem vir, por ela você passará. O sangue do Cordeiro, ele já estava lá. você saiu do Egito, das garras do faraó. Não há deserto que resista, pois o amor é bem maior. E se o sol quiser queimar, a nuvem vai te proteger. E se o frio for congelar, fogo de Deus você vai ter. Deus muda agora o seu caminho, você não está sozinho. O cajado está em suas mãos. Toque com seu cajado nas águas e declare: eu creio em ti. O corpo de Moisés não era apenas pó, era símbolo, era chave, era disputa. E assim, no silêncio fumegante da terra que se rasga, a batalha celestial se prepara para começar. Que o inferno desperte comigo. Agora sim, o corpo de Moisés. Eu gostaria de agradecer ao apóstolo Gustavo Benedito. Parabéns, vitórias e que Deus o abençoe imensamente. Então está chegando a hora do filme O Corpo de Moisés, às 8 da noite em Londres e às 4 da tarde no Brasil. Se inscreva no canal, divulgue esse trabalho, ajude a salvar vidas e assista outros materiais do canal. Fiquem na bênção, obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs, sejam abençoados e vamos assistir O Corpo de Moisés. Tchau!